Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo e seguidores das redes sociais. Hoje vamos adorar ao Senhor através do nosso culto de celebração da ceia. Nessa noite, eu gostaria de ler o Salmo 136, o versículo 1 até ao versículo 9, e depois os três últimos versículos, que é o versículo 24 em diante. O Salmo 136, o salmista vai nos dar vários motivos de louvor e de engrandecimento do nome do nosso Deus. Ele usa a expressão em todos os versículos, porque o seu amor dura para sempre, nessa versão NVI, Nova Versão Internacional. Em outras versões ele vai dizer, porque as suas misericórdias duram para sempre. E até mesmo uma outra versão onde diz, porque a sua graça dura para sempre. Então, a palavra misericórdias, graça e amor, elas são intercambiáveis aqui nesse texto. O amor de Deus é marcante em nossas vidas. E assim diz o Salmo 136, dos versículos 1 em diante, e depois os últimos versículos desse Salmo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que fez e faz grandes maravilhas, porque o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol, para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas, para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres viventes, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Que texto maravilhoso, enfatizando as obras do Senhor, desde a criação até os dias de hoje, passando pela história de Israel e sempre enfatizando porque o seu amor dura para sempre. Vamos adorar a esse Deus que nos amou tanto que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida em abundância, uma vida cheia de propósito, de paz e também uma vida de esperança. A esperança de termos a vida eterna lá no céu com esse Deus de amor. E não poderíamos deixar de mencionar o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama dessa maneira e Ele nos deu Jesus Cristo para que pudéssemos ter a vida eterna. E Paulo em Romanos capítulo 8 diz, Deus não nos dará todas as demais coisas, visto que Ele não poupou o seu próprio Filho. Se Ele deu o seu Filho por amor a nós, não nos dará também as demais coisas? Ou tudo aquilo que nós necessitamos?
É esse Deus de amor que nós celebramos nessa noite. Ele morreu para que tenhamos vida. Ele ressuscitou para nos dar a certeza que Ele era e é o verdadeiro Deus e que as suas promessas jamais cairão por terra. E também Ele prometeu voltar para nos buscar. Vamos orar? E após essa oração, vamos cantar e louvar ao nosso Deus. Esse Deus que nos ama, Ele é digno, Ele merece a nossa adoração. Ó Pai, nós entregamos esse culto ao Senhor. Que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes. Que possamos cantar com alegria, que possamos exaltar o Teu nome com entusiasmo e que possamos ouvir de maneira ávida, de maneira interessada a Tua palavra. Que esse momento aqui seja um momento significativo para as nossas vidas. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, ó Deus, aos corações de todos aqueles que estão participando através das redes sociais. Fala conosco poderosamente através da mensagem cantada, através da mensagem pregada, através da mensagem que será representada ali no pão, no vinho, e que assim nós possamos realmente sermos edificados pelo Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Como é bom podermos louvar ao Senhor unidos, mesmo que virtualmente. Estamos com saudade de todos, que Deus possa abençoar a cada um ricamente. Em Efésios 2, 4 e 5 nos diz: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. No cântico que iremos ministrar a seguir nos diz: Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Que alegria podermos desfrutar de uma vida nova com Cristo. Hoje nós podemos desfrutar da presença do Senhor e ter livre acesso ao Pai, porque um dia o véu que separava já não separa mais, ele foi rasgado do alto a baixo, e hoje temos esse privilégio, esse presente, que é desfrutarmos da presença do Senhor. Eu te convido a celebrar essa nova vida que foi conquistada através de Jesus na cruz, para mim e para você. Então vamos louvar ao Senhor, porque Ele está presente aí no seu lar. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Vamos ter um momento missionário, que possamos sempre orar por missões, tanto no sentido das agências missionárias, os nossos missionários, os missionários espalhados por toda a terra, que possamos orar pelos perdidos, pessoas que estão sem Cristo aqui no Brasil, na América Latina, em todos os continentes, pessoas que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do amor de Deus, que tem poder de salvar, de perdoar, de dar uma nova esperança. Vamos ter esse momento e após vamos cantar um outro cântico de adoração, preparando os nossos corações para a mensagem do Senhor. Graça e paz, irmãos, boa noite. Nós estamos aí no mês de julho e eu quero relembrá-los, dos nossos compromissos com a obra missionária. Eu gostaria de ler um texto para os irmãos que diz assim: se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos todos vocês são corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Esse ano nós vamos ter o DIP, o Dia da Igreja Perseguida, no mês de setembro. E eu quero desde já, que nós comecemos a orar pela Igreja Perseguida. Nós vamos ver um vídeo que vai mostrar a classificação das igrejas e em seguida nós vamos orar pela Igreja Perseguida, pelos nossos missionários e também nos lembrarmos dos nossos compromissos. Nós temos aí a nossa oferta missionária de fé. E você mesmo aí, nesse distanciamento, você pode contribuir com a obra missionária. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e desde 1993 divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão.
Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento aqui, que podemos estar na Tua presença, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração, sabendo que o Senhor alcança lugares onde nós não podemos ir. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor a igreja, os nossos irmãos que sofrem, Pai, perseguição. Que o Senhor os visite, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, possa confortá-los, possa, Senhor, motivá-los, Pai, a prosseguir, Senhor, que eles sejam fortes, Pai, mesmo em meio às dificuldades, Senhor, mesmo em meio a sofrimento, que o Senhor possa fortalecê-los. Visita, Senhor, cada canto do mundo, Senhor, aonde há um nosso irmão sofrendo perseguição. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da vida deles. Ó Pai querido, nós colocamos na Tua presença também os missionários que estão ligados à nossa igreja, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, e supre suas necessidades físicas, suas necessidades financeiras, suas necessidades emocionais, Pai. Ó Deus, suas necessidades espirituais. Ó Senhor, visita, Pai, visita o Claudinei, a Úrsula, a Carol, ali no Japão. Cuida dos seus filhos, Senhor. Visita, Senhor, o Beto, o pastor Beto, a Adriana, as meninas, Pai, ali em Goiânia, Senhor. Dá a eles sabedoria, dá a eles graça, Senhor, no aprendizado da língua. Ó Senhor, cumpra, Pai, o Teu plano na vida dos Teus filhos, Senhor. Visita também a Hilda, o Ramiro, ali na Serra do Maracujá, Senhor, naquela igreja, naquela congregação. Ó Deus, visita os Teus filhos, Senhor, que haja crescimento ali, Senhor, crescimento espiritual, Senhor, que haja fortalecimento, Senhor. Usa os Teus filhos com poder ali, Senhor. Ó Deus querido, visita também, Senhor, a Daíris e Lene ali na tribo Machacali. Cuida dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, nos abençoe também aqui na nossa igreja, Senhor, para que nós possamos ter o nosso coração aberto à obra missionária. Possamos, Senhor, contribuir, possamos orar no nosso dia a dia, nos lembrarmos dos nossos irmãos, nos lembrarmos da igreja perseguida, Senhor, ofertar, Senhor, com amor, ofertar com alegria, porque tudo que nós temos pertence a Ti, Senhor. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Abre o nosso coração, Senhor, e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Todo-Poderoso.
Nós estamos estudando o livro de Ruth e na semana passada nós vimos o início dessa série intitulada Perseguidos pela Graça. A primeira mensagem também estava falando sobre grandes perdas. Nós vimos ali a família de Elimeleque, que morava em Belém, a casa de pão, onde havia, na verdade, fome naquele local. E aí então eles decidiram sair de Belém e ir para Moabe. E nessa decisão precipitada, equivocada, eles foram para Moabe. E aí nós vimos que foi um tempo de circunstâncias extremamente desesperadoras. A fome, a escassez, a viagem, estar num local longínquo da sua pátria, sem os costumes, sem a liberdade religiosa. Foi um tempo também de decisões equivocadas. Decidiram sair de Belém, decidiram ficar em Moabe e decidiram permanecer ali. E foi um tempo então de consequências terríveis. Elimeleque faleceu, depois os seus 2 filhos, Manom e Quilion, também faleceram. E eles que estavam fugindo da fome encontraram a morte. E nós então paramos nesse momento da nossa mensagem na semana passada. E hoje nós vamos ler Ruth, capítulo 1, do 6 até o versículo 17, que diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal a vocês. Como vocês foram leais com os falecidos e comigo, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de um outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não voltaremos, nós voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, pois, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, não estou velha demais para ter marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que me case esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar ainda mais alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus. Volte também com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Eu quero falar nessa noite que estamos celebrando a ceia do Senhor, nesse texto de Ruth que acabamos de ler, eu quero falar sobre compromisso exemplar. O compromisso exemplar dessa jovem chamada Ruth. Na Bíblia existem
muitas histórias que servem de encorajamento ao nosso coração. A história de Ruth não é exceção. Muitos olham para esse pequeno livro que foi escrito durante o tempo de Juízes, um tempo onde o povo de Israel tinha altos e baixos na vida espiritual. Havia um tempo de avivamento, buscavam a Deus, se consagravam e depois eles se esqueciam e voltavam para a idolatria, voltavam para o pecado, para a corrupção. Deus então levantava um outro juiz que promovia um retorno a Deus e a sua palavra. E assim então, esse pequeno livro de Ruth, na época de Juízes, que enaltece a história de amor entre Ruth e Boaz, mas que é precedido da história que nós vimos na semana passada, a história de tempos de decepção, tempos de decisões equivocadas e tempo de perdas terríveis, a morte de Elimeleque, a morte dos seus 2 filhos, deixando ali em Moabe uma terra estrangeira, uma terra onde Elimeleque e a sua família não deveriam estar, e ali ele deixa 3 viúvas. Ele deixa a sua esposa, Noemi, viúva, e as suas 2 noras, que perderam seus respectivos maridos. E aí então, o texto fala que Noemi, tendo ouvido que Deus havia visitado seu povo lá na terra de Israel, decide voltar para a terra prometida. E nesse voltar, então as suas 2 noras resolvem voltar juntamente com ela. E aqui nós queremos mostrar e enfatizar nessa noite o compromisso exemplar de Ruth. E aí, embora havia 2 noras, Ruth e Orfa, e aí diz que as 2 decidem voltar com Noemi. Noemi, que quando partiu de Israel, ela diz que ela era, como diz o seu nome, afortunada, encantadora, agradável. E ela lá na terra de Moabe se torna amarga, Mara. E ela, como nós acabamos de ler nesse texto que nós lemos, que ela diz que o Senhor a transformou em Mara, amarga. É mais amargo para mim essa situação de não ter filhos para dar a vocês, minhas noras, do que para vocês. E aí, então, ela incentiva as 2 noras a voltarem. Então, nós vemos primeiro aqui na situação de Ruth, nós vemos a sua ascendência familiar. Ela era da terra de Moabe, uma nação que Deus havia condenado, uma nação que a Deus havia já determinado que Israel não deveria ter relacionamento ou comunhão com a terra de Moabe e os moabitas, porque Moabe era um lugar onde eles adoravam outros deuses, era um lugar onde, quando Israel saiu do Egito, tinha que passar por Moabe para ir para a terra prometida, e eles não permitiram. E aí então Deus decretou essa situação contra o povo de Moabe. Eles eram um povo pecador e estavam numa condição desesperada e perdida, tanto no sentido espiritual como no sentido material. E aí nessa ascendência de Ruth, nessa condição primeira de Ruth, nós vemos que também há um paralelo com a nossa pessoa. Cada um de nós estava fora do relacionamento do Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos pecadores, conforme diz Romanos capítulo 3, versículo 23. E nessa condição de pecado nós estamos desamparados e condenados diante de Deus.
Essa condenação caiu sobre toda a raça humana por causa do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: porque por causa de Adão, um homem, entrou o pecado no mundo. E através do pecado veio o decreto de Deus. O pecado provoca a morte. E a ira de Deus permanece sobre aqueles que estão no pecado. Mas Deus nos deu o alívio em Cristo Jesus. Mas nessa condição de Ruth, nós vemos que ela é um tipo, ela é uma alegoria de todos os seres humanos. As suas adversidades também. Nós vimos que Ruth casou e o seu esposo morreu. Tanto dela como a órfã. E aí, os seus maridos morreram. E como nós vimos na semana passada, naquela época, quando uma mulher ficava viúva, ela estava numa situação totalmente degradável diante da sociedade. Ela não teria agora o provedor e não teria espaço na sociedade para trabalhar e ganhar o seu pão. Ela deveria ter filhos e os filhos que iriam prover, mas ela que morreu, ela que se tornou viúva, o seu esposo morreu e ela não tinha filhos. Então, a adversidade na vida dela foi terrível, foi complicada. E aí então nós vemos que ela, apesar da sua ascendência moabita, apesar da sua adversidade, ela teve o quê? A sua curiosidade. Quando ela viu a vida de Noemi, quando ela ouviu Noemi mencionando que Deus havia visitado o seu povo, Israel, e provido alimento, ela então resolveu seguir juntamente com a sua sogra para a terra prometida. Então, queridos, nós temos que entender que a situação dela era uma situação extremamente complicada, extremamente adversa. E aí, o que aconteceu na história? A órfã resolveu voltar e voltou para os seus parentes, para a sua terra idólatra e voltou para a sua velha vida. E aqui nós temos enfatizado isso aqui nesse momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia, que nós devemos tomar cuidado para que nós não sejamos como essa mulher órfã, que acabou desistindo de seguir caminho com a sua sogra Noemi e entrar num processo de conhecer mais e mais de Deus e de se converter ao Deus de Israel. Ela resolve voltar. E que nós tenhamos, nesse momento presente, irmãos, uma atenção, cuidado pessoal conosco, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, e que nós tenhamos essa atenção, que nós não voltemos os nossos olhos para voltar à nossa velha vida sem Cristo. Pelo contrário, que possamos seguir o compromisso exemplar de Ruth. E aí nós passamos então para o nosso segundo aspecto. O primeiro aspecto então é a condição de Ruth, a condição da sua ascendência, que não tinha nada ligado ao povo de Deus, as suas adversidades e a sua curiosidade em aprender sobre o povo de Deus através da sua sogra. E aqui nós vemos então agora o desafio. No versículo 8 ao versículo 15 de Ruth, nós temos aqui o desafio e a expectativa. Ela, Ruth, começa então uma jornada. Eu vou deixar Moabe, eu vou seguir com Noemi essa viagem de 80 quilômetros para o lugar inóspito,
um lugar difícil, complicado, ela e com somente 2 mulheres nessa jornada, e chegar numa terra adversa, uma outra cultura, e estrangeiros geralmente não são bem aceitos em outras culturas. E aí então ela tem essa nova expectativa. E aí então ela começa essa viagem, essa ida, e vai seguindo com Noemi. Noemi incentiva a ela voltar para o seu povo, para os seus pais. Ela incentiva que ela encontre um novo marido e que se case e que siga a sua vida. E aqui nós temos que ela tinha essa expectativa, e deixa eu dar essa explicação. Então ali, naquela época, havia essa lei do levirato. A lei do levirato era que quando um homem se casasse, e se ele morresse, então os seus irmãos deveriam casar-se com a viúva. E aquele primeiro filho desse casamento seria para perpetuar o nome da família daquele que faleceu. E aqui na história, Ruth casou-se, seu marido morreu, e Noemi, que era sua sogra, não poderia, por causa da idade, ela não poderia gerar mais filhos. E ela não tinha filhos vivos. E aí então nós entendemos que essa palavra que Noemi dá a Ruth: olha, vocês não têm muita esperança comigo. Primeiro, eu estou muito idosa. Segundo, se eu casasse hoje e tivesse engravidasse, vocês iriam esperar anos, vários anos, 15, 20 anos, para esperar esse bebê crescer e se casar. E aí então, ela, mesmo nessa situação, ela resolve seguir viagem com ela. Ela, na situação, houve uma desistência, houve uma deserção, houve uma baixa. Aquelas 3 mulheres que começaram a jornada, Noemi, Orfa e Ruth, a Orfa que estava determinada a seguir viagem com Noemi, quando ela ouve essa situação e esse incentivo por parte da sua sogra, o que ela faz? Ela, mesmo chorando, triste, dá um beijo em Noemi e volta-se. Eu imagino a situação da Ruth. Ela tinha aquela companheira, também moabita, que tinha a sua cultura, tinha os seus costumes. E aí agora, ela na mesma situação, a sua colega, a sua concunhada resolve voltar. E aí, com certeza, passou esse filme na cabeça dela. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu desisto? Não desisto? O que eu faço? E aí, então, nessa deserção, nessa baixa, ela ficou pensativa. Mas ela tomou aí uma decisão muito importante nesse teste que ela teve. Foi um teste. Eu encaro isso aí, esse momento ali da jornada, um teste, um exame. Olha, queridas noras, voltem para o seu lar, voltem para os seus pais, arrumem outros pretendentes, se casem, tenham uma vida. E aí uma delas desiste, e aí a Ruth foi testada. E ela então tomou a decisão de seguir adiante. E ela então faz um compromisso.
E esse compromisso, nós vemos esse texto do versículo 16 em diante, que diz: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei eu, onde ficares, ficarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. E esse compromisso, que ele é registrado em muitos convites de casamento, e realmente são dizeres que firmam esse compromisso de amor. E aqui, embora esse compromisso de amor não é um compromisso entre homem e uma mulher, é um compromisso que Ruth está fazendo com a sua sogra. E é interessante, queridos, notar que esse compromisso que Ruth faz com a sua sogra é um compromisso sem interesses. Porque Noemi era pobre, Noemi era estrangeira, Noemi era viúva, Noemi era idosa, Noemi não tinha nada a oferecer. E ela estava agora oferecendo o quê? Uma viagem longínqua para um povo, para Ruth seria um povo estranho, uma cultura estranha. E aí, Ruth toma uma decisão de seguir, de efetivar esse compromisso, de empenhar a sua palavra. E aí ela faz esse compromisso de amor. E eu queria enfatizar aqui alguns aspectos desse compromisso. Compromisso exemplar de Ruth. Primeiro, ela compromete com uma nova terra. Ela vai deixar Moabe, vai para Israel. E nesse deixar Moabe e ir para Israel, ela está fazendo um compromisso com essa terra que terá um outro Deus, outros comportamentos religiosos. Mas ela então, ali naquela época, hoje não é tanto assim, embora acontece. Por exemplo, se você tomar a decisão de sair daqui e ir, por exemplo, para a Arábia Saudita, 99,8% na Arábia Saudita são muçulmanos. E a influência cultural religiosa é muito forte. E as outras religiões são muito perseguidas. Os religiosos de outras fé são perseguidos. E Ruth tinha esse conhecimento também. Eu vou deixar Moabe, eu vou para Israel. Lá há um outro código social, há uma outra religião, há uma outra fé, há uma outra prática. E eu tenho que estar aberta para isso. O compromisso que Ruth faz também, ela se compromete com uma nova liderança. Ela diz aqui bem claro para sua sogra: olha, aonde fores, irei eu. Onde você pousar, pousarei eu. E aí então ela está dizendo: olha, para onde você for, eu vou. Eu vou te seguir. E nós sabemos que na liderança, liderança é influência. E liderança é a capacidade de levar outros consigo. E aí então, quando Ruth fala: onde você for, eu irei, onde você ficar, eu ficarei. Quem for o seu Deus, será o meu Deus, quem for o seu povo, será o meu povo. O que ela estava fazendo era o quê? Ela estava submetendo a vida dela à liderança da sua sogra. E olha que aqui nós temos um mito muito grande de que sogra e nora não se dão, especialmente no sentido do gênero feminino. Geralmente sogra e genro se dão melhor, mas sogra e nora
Por mais que nós brinquemos, e eu brinco bastante sobre piadas de sogra, mas traz um peso grande desse conflito que nós temos aqui, culturalmente. E lá também. Agora veja, ela comprometeu-se a ficar sob a liderança de Noemi. Ela se compromete também a uma nova linhagem. Ela está disposta a cortar todos os laços com Moabe. Ela quer fazer parte da nação com a qual se casou. Ela está pronta para reivindicar uma nova linhagem. Nós vamos ver mais para frente que Ruth irá se casar com Boaz. E ali então ela vai ter uma nova linhagem. E uma linhagem maravilhosa dentro do conceito da nação de Israel. Ela vai estar dentro da linhagem que dará origem a Davi, o rei de Israel, que dá origem da promessa messiânica, onde do cetro do reinado de Davi estará sempre permanente o rei, a descendência real, que ali acontece com que a presença do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, que é da ascendência de Davi, o filho de Davi, entre aspas. Mas ela então está se comprometendo a uma nova linhagem. Ela se compromete também com o novo Senhor. Olha, o teu Deus será o meu Deus. E essa talvez seja a maior declaração de compromisso com Ruth. Aonde você for, eu for. Onde você morrer, eu vou morrer. Mas quando ela fala, o seu Deus será o meu Deus. Com certeza Ruth ouviu do seu falecido esposo, do seu falecido sogro, da sua sogra que ainda está viva, Noemi, as histórias do Deus de Israel, os milagres do Deus de Israel. E ela então, ela demonstra esse interesse de seguir esse novo Senhor. E ela se compromete sem limites. Onde quer que for, irei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu. O teu Deus será o meu Deus. E eu faço um compromisso de maneira irrestrita, sem limites. E ela até invoca a maldição de Deus sobre a sua vida. Ela diz aí que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa, se não a morte, me separar de ti. Irmãos, que compromisso exemplar, que compromisso fantástico que deve influenciar a minha vida e influenciar a sua vida. Ao considerarmos o compromisso que Ruth assumiu com Noemi, isso representa também um retrato do compromisso que deveríamos e devemos estar dispostos a fazer com o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar dispostos a cortar todos os laços com a nossa vida antiga e entrar em uma nova terra de bênção diante de Deus. Irmãos, que infelicidade vemos quantos cristãos, novos convertidos e velhos convertidos, que não cortam os laços com a velha vida. Ruth cortou os laços com Moabe, a sua terra antiga. E muitos de nós não cortamos os laços com o mundo de qual nós viemos. Devemos estar dispostos a nos comprometer com a liderança de Deus em nossa vida. Assim como ela se submeteu à liderança de Noemi, nós devemos nos submeter totalmente à liderança de Deus. Deus deve ser o nosso Senhor. Devemos ter um compromisso com um novo estilo de vida, baseado na palavra e na vontade de Deus. Ruth ia ter agora uma nova vida lá em Israel. E assim nós temos uma nova vida no reino espiritual, na igreja de Cristo, no nosso dia a dia com Cristo. Nós devemos ter uma vida exemplar, uma vida bela, uma vida que
reflete a glória de Deus. Devemos nos considerar mortos para a vida antiga e vivos para um novo relacionamento com o Senhor. Devemos estar dispostos a nos comprometer sem limites com o nosso Deus, fazendo a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. E assim isso deve descrever o nosso compromisso. E então, queridos, nessa mensagem de um compromisso exemplar na vida de Ruth, ela que tinha uma ascendência familiar contrária ao povo de Deus, ela que teve circunstâncias complicadas na vida, ela que tomou aquela decisão de fazer um compromisso irrestrito, de seguir Noemi, de acompanhá-la em qualquer situação, que fosse até a morte. Ela que fez essa grande declaração: olha, o teu Deus será o meu Deus. E eu queria encerrar esse primeiro momento da nossa celebração, dentro desse culto da ceia do Senhor, falando do compromisso que devemos ter com Cristo. E eu queria fazer essas perguntas reflexivas. Isso descreve a vida que você vive? Esses compromissos que eu mencionei. Um compromisso total com o Senhor, um compromisso com a liderança do Senhor, um compromisso com uma vida bela, de bom testemunho, exemplificando e testemunhando da vida de Deus na sua vida. Você já comprometeu todas as áreas da sua vida com Deus? Você está disposto a se comprometer com Deus, não se importando com as consequências que possam ter na sua vida? Assim como Ruth falou: onde você morrer, morrerei eu. Onde você for, irei eu. Será que nós estamos dispostos a seguir a Cristo desta maneira? 100%, absolutamente, completamente dedicados a Jesus, agora e para todo sempre. Que possamos lembrar nessa noite do texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Estejam todos, meus irmãos, firmes e constantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas nós precisamos estar, queridos, vivendo dessa maneira firme, inabalável, constante, com esse compromisso inabalável. Compromisso de seguir a Cristo, de viver para Cristo. Que não seja outra a nosso desejo, senão estar sob a liderança do nosso Cristo Jesus. Que nessa noite, querido, você possa celebrar a ceia do Senhor, renovando o seu compromisso com Ele, sabendo que Ele tem uma vida nova para todos nós, uma vida abundante apesar da pandemia, uma vida de paz, de alegria e de compromisso com Ele, e uma doce e viva esperança. Que você e eu, que nós possamos perseverar diante das dificuldades, assim como Ruth perseverou, se comprometeu, seguiu em frente, e ela vai ter um final maravilhoso, um final de romance, de amor, onde seu nome foi perpetuado na linhagem do Salvador, o Senhor Jesus. Um final extraordinário, que nós possamos nos comprometer com o Senhor, não importa as circunstâncias e as dificuldades, certos que nós somos mais do que vitoriosos por Cristo Jesus, que nos amou, que morreu por nós, que nos salvou e está vivendo em nossos corações e em nossas vidas. Eu desejo orar com você e por você nesse instante. Senhor,
Obrigado por essa mensagem de incentivo, de motivação aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, por esse exemplo de compromisso, que cada um de nós estejamos dispostos a tomar esse compromisso total e restrito, de seguir a sua liderança, de ter uma vida exemplar, de ter uma vida que reflete a tua glória. Ó Deus, que cada um de nós tenhamos essa disposição de te seguir onde quer que o Senhor nos mande, o Senhor nos oriente, que possamos te seguir, te obedecer e assim, ó Deus, fazer a tua vontade. Abençoe a cada um de nós, que tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida abundante, uma vida que realmente represente o nosso comprometimento com o Senhor. Continue a nos abençoar, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Nós vamos ouvir agora uma música inspirativa, preparando os nossos corações para ouvir uma breve reflexão e também receber os elementos da ceia do Senhor. Graça e paz, irmãos. É uma alegria para mim poder estar participando deste culto juntamente com os irmãos desta forma online. E hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. É um momento de nós relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz. E a cruz é que faz todo sentido para as nossas vidas, porque foi na cruz que Jesus demonstrou seu amor por cada um de nós, foi na cruz que Jesus nos resgatou, foi na cruz que Jesus nos garantiu a certeza de vida eterna. Foi na cruz. Salvador.
noite, amados irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Chegamos a um momento especial também do nosso culto, que é a celebração da Ceia do Senhor, um memorial deixado pelo nosso Mestre para que possamos lembrar do teu sacrifício na cruz para nos dar vida e esperança de uma vida eterna. Eu gostaria, meu irmão e minha irmã, de convidar você a abrir no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 ao verso 30. É uma passagem muito conhecida pelos irmãos. É uma passagem clássica onde o apóstolo Paulo dá algumas instruções acerca da ceia do Senhor, qual ele recebeu do Mestre Jesus, instruindo a igreja a participação da mesa do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 ao 30, diz assim a palavra do Senhor: Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Amados irmãos, o texto que Paulo trata com os coríntios sobre a ceia do Senhor, ele nos chama também a meditação, a reflexão. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e após isso, coma do pão e beba do cálice. E meu irmão e minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta: qual o significado da ceia do Senhor para você? Sabemos muito bem que ela é um memorial que nos arremete ao sacrifício de Cristo, nos arremete à sua ressurreição e nos arremete também à esperança de um dia poder estar com Ele, celebrando dessa mesma ceia nas bodas do Cordeiro. Mas, para refletirmos e meditarmos no tão grande amor, no tão grande sacrifício que o Senhor Jesus realizou no madeiro, eu posso dizer, meu irmão e minha irmã, que como Jesus, como anfitrião desta bela mesa, Ele nos convida a ser hóspedes em sua mesa. Jesus, como anfitrião desta mesa, nos convida a ser hóspedes, a estar com Ele participando desta mesa que tem uma conotação para a eternidade. Como mediador do novo pacto que Deus fizera com o homem e com Deus, Ele nos considera como parceiros neste pacto. O pacto da nova aliança no sangue do Senhor. Um pacto que antigamente era feito com o sangue de animais, outrora, agora, através do seu sangue na cruz do Calvário. Um pacto da nova aliança no seu sangue. E como mediador desse pacto, Ele nos torna parceiro desse pacto. Mas também, como Cordeiro de Deus, morto no Gólgota, meu irmão e minha irmã, Ele nos limpou de todo pecado. Porque se nós nos arrependermos e nos voltarmos ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele apagou a cédula que estava cravada contra nós naquele madeiro, onde nos condenava uma eternidade sem Deus. E hoje, como Cordeiro de Deus, Ele nos limpa de todo pecado. Como nosso irmão e amigo, o irmão mais velho, Ele nos mostrou como viver para Deus e expressar-lhe a nossa gratidão. Como exemplo, que o tempo em que Ele passou aqui conosco, em vida, em carne,
como um ser humano, ele nos mostrou como viver e como agradar ao nosso Deus. Como fonte de felicidade, meu irmão, minha irmã, o Mestre me enche de alegria, não de tristeza. A sua morte não nos traz mais tristeza e pesar, mas nos enche de alegria e regozijo pela sua ressurreição e pela sua presença em nossa vida. E à medida que sentimos, meu irmão, minha irmã, a presença espiritual do Senhor Jesus nesta mesa, nós como igreja de todas as eras e todos os lugares, claramente podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, eu quero te levar à reflexão. E eu quero convidar meu irmão e minha irmã neste momento a tomar o pão. Você que está com o seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, juntos, tome do pão e vamos ler o verso 23 que diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos do cálice. Porque todas as vezes que o comerdes deste pão e o beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio. Como igreja universal de todos os tempos, de todas as eras, temos o privilégio, ó Pai, de poder estar com o Senhor, participando deste pão e deste suco, Senhor. Que o Teu Espírito possa, Senhor, nos ajudar, enquanto estivermos aqui nesta terra, Senhor, a passar pelas adversidades da vida, Senhor, confiantes, nos lembrando, ó Senhor, da promessa do Pai, que um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E o Teu sangue, vertido na cruz, e o Teu corpo, Senhor Deus, que foi pisado, que foi perfurado por amor de nós, nos garante esse privilégio de podermos estar contigo. Por isso, Senhor, que o Senhor possa continuar enchendo o nosso coração de alegria e de esperança. Pois nós podemos dizer, ó Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha nos buscar, Senhor. Essa é a nossa esperança. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe a sua vida e que esta mensagem, esta breve mensagem, possa ficar no seu coração. O que é a ceia do Senhor para você? O que ela simboliza e o que ela significa para você? Quero também desafiar a cada um de vocês postar uma foto sua com a sua família, participando da ceia, e poste no grupo da nossa família IBBN, para que nós possamos juntos nos alegrar. Deus te abençoe em nome de Jesus, e que o Espírito Santo possa te capacitar e te fortalecer a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que alegria participar da celebração da ceia do Senhor
juntamente com a nossa família IBBN e os seguidores das redes sociais. Que alegria poder explanar a palavra do Senhor, poder ouvir a palavra do Senhor, poder realmente ter esse momento de comunhão com Ele e com o povo de Deus. Quero agradecer a todos que participaram do nosso culto, aqueles que participaram cantando, participações especiais, ministrando a palavra, e também a todos que participaram louvando, adorando a Deus nos seus lares, nas suas casas, seguindo as redes sociais. Olha aí nós vamos ter na quarta-feira o nosso culto de oração. Você pode participar através do YouTube ou através do Zoom. E eu quero incentivar você a ir para o aplicativo Zoom, porque ali há uma maior interação. Você pode ser colocado num grupo de oração, mas nós vamos continuar ministrando a palavra do Senhor e orando uns pelos outros, quer pelo YouTube, quer pelo Zoom ou outro aplicativo tecnológico. Queridos, nós estamos em oração e nós vamos conversar com a liderança da igreja e nós não vamos tomar nenhuma decisão precipitada e toda decisão será acertada com a liderança da igreja para o retorno das atividades. Algumas igrejas estão retornando e elas estão retornando de maneira morosa, paulatina, e assim deverá ser com a nossa igreja. Você receberá todas as orientações, tanto através do nosso culto dominical, como também através do WhatsApp, ou mesmo por aqueles que não têm seguido pelo WhatsApp, por um telefonema e por e-mail. Mas nós vamos conversar, vamos orar, não vamos tomar nenhuma ação precipitada. Pelo contrário, vamos buscar a orientação primeiro de Deus, depois seguir as orientações das autoridades instituídas, e tudo com precaução, com cuidado, e seguindo realmente os protocolos médicos e sanitários. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, e vamos continuar adorando e servindo ao nosso amoroso Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de Jesus, que o poder e a presença do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.